Olá, espero que esteja bem. Vamos dar continuidade ao nosso curso de odontologia legal, voltado para concursos de odontologista. E nessa aula, nós vamos estudar o Código de Processo Ético Odontológico. Esse assunto não é muito cobrado nas provas de concurso de odontologista. Por quê? Porque a perícia ética é uma perícia administrativa e a gente está fazendo um concurso para a área criminal, é uma outra esfera. Mas alguns concursos pedem esse assunto. E como o nosso curso é completo, eu vou então dar essa aula para vocês, que é uma aula tranquila, fácil, que a gente vai ver basicamente o Código de Processo Ético Odontológico. É um assunto que eu gosto bastante, afinal de contas, eu faço perícia ética, eu trabalhei já na Câmara de Instrução Ética do CRO do meu estado, e eu, com outras duas colegas, escrevemos o capítulo de perícia administrativa nesse livro de odontologia legal, doutrina e prática pericial. Então vamos lá, eu fiz uma apresentação e vou colocar aqui para a gente. Então tá aí o nosso slide, nosso primeiro slide. Então nós vamos estudar o Código de Processo Ético. Todo mundo já me conhece? Sou o Geraldo Miranda, professor então de odontologia legal. Vamos ao que interessa. Vamos começar já citando a Lei 4.324 de 64. Mas que lei é essa, Geraldo? Essa lei que criou os conselhos regionais e federais de odontologia. E lá no artigo 2º, olha o que ela fala. Ela diz que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, ora instituídos por essa lei, como eu acabei de falar, eh, são dotados de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, e tem como finalidade, ó, a supervisão da ética profissional em toda a República, cabendo-lhe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que exercem legalmente. Ou seja, a lei dá competência, então, para os conselhos fiscalizarem a atividade da odontologia. E lá no artigo 17, ela fala assim: o poder disciplinar de aplicar penalidades aos cirurgiões dentistas compete ao Conselho Regional, ó, em que estavam inscritos ao tempo do fato punível, ou seja, ao tempo da infração ética. Então, os sistemas do CRO e CFO, a gente fala que são duas instâncias. Uma primeira instância, onde o processo ético é instaurado, que é no CRO, do estado em que aquela infrator tem a inscrição, e no segunda instância, então, é o CFO, tá bom? Então, isso aí a gente tem que ver. Olha como que está na resolução. Então, essa resolução é a resolução 59 de 2004. Então, na verdade, o Código de Processo Ético é uma resolução do Conselho. O que eu indico para vocês é o seguinte: deem uma lidinha nessa resolução, ela só tem 9 páginas. Mas o mais importante que a gente vai frisar aqui nessa aula é o capítulo 6, que é o capítulo de perícia. Se cair alguma coisa, vai ser sobre perícia. Então, mas, tirando isso, o que eu aconselho é dar uma lidinha para vocês verem que os artigos são de fácil entendimento. Bom, voltando aqui, eu quero mostrar para vocês, então, o nosso Código de Processo Ético Odontológico, que, na verdade, é uma resolução do Conselho. Aqui tem algumas prerrogativas, alguns artigos, e já aqui, ó, ele fala o que eu acabei de falar, ó, que o sistema processual ético dos conselhos de odontologia se divide em duas instâncias, sendo a primeira constituída pelos conselhos regionais e a segunda e última representada pelo Conselho Federal. E aí, quem vai julgar essa pessoa? Compete ao conselho que estava inscrito profissional ao tempo do fato punível, passivo de punição, e aplicar a penalidade. Então é onde ele está inscrito. E se ele tiver inscrito em mais de duas, ó, inscrito o profissional em mais de um conselho, a competência de julgamento e aplicação da penalidade cabe àquele do local do fato punível. Ou seja, o que está falando aqui? Ah, ele tem inscrição em 2 conselhos, 2 estados. E aí, o que acontece? Ele pratica uma infração penal, uma infração ética lá no estado, naquele estado que ele vai ser, então, instaurado o processo ético, tá? E não no que ele também tinha a inscrição, tá? Agora, se ele for julgado e condenado, a pena vale para os 2 conselhos, tá? É isso que está falando aqui, ó.
Exatamente como está falando, ó. A decisão proferida na ação ética produzirá seus efeitos onde o profissional tem as inscrições. Tá bem? Então, deem uma lidinha nessa resolução, que vocês vão ver que é bem tranquilo. E olha como cai nas questões. O sistema processual ético dos conselhos de odontologia se divide em duas instâncias. A primeira é constituída pelos conselhos regionais e a segunda e última representada pelo Conselho Federal. Exatamente, questão correta é o que diz o artigo 3º do Código de Processo Ético Odontológico que a gente acabou de ver. Então, se cair alguma coisa, vai ser literalidade da resolução, por isso que eu falei para vocês darem uma lidinha. Não vou ficar lendo aqui todos os artigos da resolução, porque senão vai ficar uma aula muito cansativa, mas é tranquilo. Vamos focar mais na perícia, tá? Os processos éticos, eles têm duas fases, ou etapas. Vamos falar na primeira etapa, que é uma etapa preliminar, ou seja, que vem antes, ainda não foi instaurado, ó. Como é que funciona? Recebida a denúncia, a comissão de ética analisará o caso e elaborará o parecer inicial. Então funciona assim, não sei se vocês já viram, os próprios conselhos, eles já têm no próprio sistema, no site deles, ali um local para denúncias contra o cirurgião dentista ou contra o técnico, etc. E ali ele recebe as denúncias e ele vai fazer o quê? Ele vai verificar, né, se é verdadeiro ou não aquela denúncia. E aí ele tem que seguir esses critérios que estão no Código de Processo Ético, que são esses aqui. Então, nessa fase preliminar, como é que funciona? Entre o recebimento da denúncia e o parecer inicial, a comissão de ética poderá determinar a realização de diligência, requisitar documentos, ouvir pessoas envolvidas, entre outras provas. Após elaborado, o parecer inicial vai para a apreciação do presidente do CRO, que decidirá se defere ou indefere a denúncia. Tá? No caso de indeferimento e haja denunciante, ou seja, quem denuncia é o denunciante, quem é o réu, né, quem é denunciado, o dentista geralmente, é o denunciado. Caberá recurso para o plenário do CRO, que aí tem ali o presidente, né, junto com os integrantes do plenário. Se a decisão do arquivamento for mantida pelo plenário, a denúncia é arquivada. Se o plenário modificar a decisão do presidente, deferir a denúncia, ou seja, mandou continuar, terá início a fase processual. Então, a última palavra é do plenário. Não cabe recurso contra a decisão de deferir a denúncia. Né? Então, aqui, se a denúncia foi deferida, vai instaurar o processo ético. Beleza. Foi deferida. Vai começar, então, a fase processual. Como que ela funciona? Iniciada a fase processual, os autos do processo vão para a comissão de ética ou para a Câmara de Instrução Ética. Qual a diferença entre comissão de ética e Câmara de Instrução Ética? Gente, é muito simples. Isso está definido lá no artigo 9º do próprio Código de Processo Ético. Fala assim: os conselhos de odontologia poderão criar, a fim de agilizar as instruções processuais, tantas câmaras de instrução quanto forem necessárias, possuindo as mesmas atribuições da comissão de ética. Isso porque, às vezes, um conselho tem muita demanda. E aí ele cria as câmaras de instrução que têm o mesmo poder da comissão de ética. É a mesma coisa, vai fazer a instrução do processo. E aí, beleza. O que vai acontecer então? São realizadas audiência de conciliação, instrução e julgamento. Então, chama o denunciante, chama o denunciado, fica ali os membros da comissão e vai tentar fazer um acordo. É uma audiência. Se entrarem no acordo, ótimo, acaba o processo, é arquivado. Se não tem acordo, o processo continua. Né? Então eu já fui membro da Câmara e é bem assim, é bem um clima bem pesado, né, ali nas audiências, porque as pessoas às vezes estão nervosas, mas a gente deixa muito claro, né, que ali é um papel que todo mundo tem que ser bem educado, tá? Então aí, beleza. Para a audiência, o denunciante poderá apresentar até 3 testemunhas. O denunciado será citado. O que é citado? É chamado ao processo. Ele recebe uma cartinha.
Então, ele vai ser intimado para comparecer nessa audiência e deverá apresentar sua defesa e a contestação e também apresentar 3 testemunhas. Então, no dia ali da audiência, ele já traz ali a sua defesa, tá? Que é ou contestação, é a mesma coisa, defesa e contestação. Por que fala contestação? Porque você vai contestar a denúncia. O que está falando ali na denúncia? Muito parecido com lá na civil, né? E aqui eu fiz esse fluxograma só para a gente ver como é que é o andamento do processo, tá? Então, a denúncia pode chegar, né, ali alguém fez a denúncia lá no conselho, ou de próprio ofício, pelo presidente do CRO, proveniente, por exemplo, da fiscalização, e aí o CRO, o presidente, pode decidir pelo arquivamento ou instaurar o processo. E aí aquilo ali vai para a comissão de ética, que faz um parecer inicial. Nesse parecer inicial, ele já vai tipificar o enquadramento dos artigos que foram infringidos do Código de Ética. E aí, então, se instaura o processo ético, tá? E aí o processo ético é instaurado, então, depois que é apreciado pelo presidente do CRO. O Código de Processo Ético diz assim, no artigo 10º, o processo ético poderá ser instaurado pelo presidente do conselho competente, de ofício ou mediante representação ou denúncia, após o parecer da comissão de ética, que deverá apontar o enquadramento da infração no Código de Ética Odontológica. É isso que eu acabei de falar para vocês. Aí, beleza. Instaurou, então, o processo. A comissão vai marcar a audiência de conciliação e instrução, que eu já falei para vocês, as partes são chamadas. E aí, então, pode acontecer o acordo, como eu já falei, ou a comissão suspende ali a audiência para solicitar a prova pericial. E aí o perito vai fazer um laudo pericial para instruir o processo. O laudo é juntado no processo, a Câmara faz um parecer final, a Câmara ou a comissão, vai ter umas alegações finais, eles são ouvidos em audiência, em plenário, tem todo um esquema que tem que ser seguido, que está no próprio Código de Processo Ético. E aí aquilo vai ser julgado, todo resultado, né, todo julgamento que a gente fala, toda decisão proferida em processo ético, a gente chama de acórdão. Esse acordo pode ser pela absolvição ou pela condenação do cirurgião dentista. Sobre esse resultado, cabe recurso para o CFO, Conselho Federal. Bom, em regra é isso. Assim, resumindo, é assim que funciona o processo ético. Mas, como eu falei para vocês, é muito difícil isso cair. O que pode cair é o capítulo 6, que é a prova pericial. Afinal de contas, vocês estão fazendo um concurso para perito. É claro que é um concurso para a área criminal, mas isso aqui que a gente está vendo é uma perícia administrativa, que a gente fala. Quais são as perícias administrativas? São as perícias do conselho, que são as perícias éticas, e as auditorias. Isso tudo é chamado perícia administrativa, ou esfera administrativa, tá? Tem outros, assim, uma polêmica sobre isso. Mas a auditoria não é perícia. Eu sei, não é. Também já fui auditor, eu sei que não é. Mas eles enquadram as auditorias e os processos éticos dentro de uma esfera administrativa, tá? Como eu já falei lá na outra aula, tem esfera administrativa, trabalhista, criminal e a civil. Não confunda essas esferas, tá? Aqui é para avaliar se o profissional cometeu alguma infração ética. Vamos lembrar também que o processo ético é sigiloso e terá a forma de como se fosse um auto judicial, em que um funcionário do conselho rubrica ali em todas as peças processuais a numeração daquela página, tá? Não sei se vocês já viram um processo ético. Bom, mas vamos agora entrar na prova pericial, como eu falei para vocês, é a parte mais importante do Código de Processo Ético. O artigo 17, que começa então a falar sobre a prova pericial. E ele diz assim: a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação, né? Então, tudo isso consiste na prova pericial. A perícia não poderá ser realizada quando
a prova do fato não depender de conhecimento especial. Por exemplo, propaganda irregular. Precisa de perícia? Não precisa. Por quê? Porque a própria propaganda já é a prova, né, da infração ética. Então, é um caso que não precisa de perícia, né? Geralmente, é questão técnica que são os casos de prova pericial na esfera ética. For desnecessária em vista de outras provas produzidas. Já tem prova suficiente, não precisa de mais perícia. E sua realização for impraticável. Tá? Então, nesses casos, não tem perícia. O perito será designado pelo presidente da comissão de ética e firmará, em dia e hora fixados, o compromisso de cumprir conscienciosamente o encargo que lhe foi cometido. Né? Então, aqui a gente assina, né? Eles fazem tipo um termo, né? Que você está assumindo a fazer aquela perícia, e aí você aceita fazer a perícia, você assina aquele termo é juntado no processo. Tá? Isso que está falando aí. O presidente da comissão de ética ou da Câmara de Instrução Ética fixará o dia e local e hora em que se realizar a perícia, o prazo para entrega do laudo. Ó, então, não tem prazo fixo. É o próprio presidente que fala qual que é o prazo, determinando a notificação às partes para, querendo, indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos. Então, nós já vimos isso aqui, né? Então, o assistente técnico vai ajudar a parte quanto à prova técnica. Então, os assistentes técnicos são contratados pelas partes, eles participam também da perícia e eles fazem os quesitos. Nós já vimos isso. Então, tem assistente técnico tanto na civil, na criminal, aqui na ética, na trabalhista, todos têm assistência técnica. Se eles quiserem, óbvio, né? Não é obrigado a ter o assistente técnico. Mas, para a defesa, é bom que tenha. Né? Continua que a indicação de assistentes e apresentação de quesitos poderá ser feita até 10 dias antes da realização da perícia. Então, os quesitos são enviados antes. As partes serão notificadas do dia, hora e local da perícia, ficando obrigadas à condução dos assistentes técnicos, facultada a exibição dos elementos de prova ao exame do perito. Então, isso aqui é que está falando que, geralmente, as partes recebem uma cartinha falando do dia, da hora da perícia, e para, então, claro, para elas terem ciência do dia e da hora para comparecerem, né? Parágrafo terceiro, a perícia poderá ser realizada fora da cidade sede do conselho, a critério da comissão de ética ou da Câmara de Instrução. Isso aqui é comum, inclusive. Às vezes o processo é instaurado nas delegacias do interior do estado, e aí a perícia, o processo é enviado para a capital, onde é feita a perícia na capital, ou seja, em cidade diferente. Não precisa ser na mesma cidade. Tá? Isso até é muito comum, porque às vezes é difícil achar perito lá numa cidade mais longe, por exemplo. E o pagamento? O pagamento da perícia ao perito deve ser efetuada mediante recibo, óbvio, ele tem que dar recibo, pela parte que requerer a perícia. Quem pede, que paga. A critério do CRO ou por ato do seu presidente, serão resolvidas as questões referentes às perícias de caráter social e beneficente. Aqui acontece, às vezes, da pessoa não ter condições de pagar a perícia. E aí, o presidente pode, assim, com recursos do próprio conselho, pagar a perícia para aquela parte que não tem condição. Tá? Então, isso está aí no Código de Processo Ético. E aí, agora vamos fazer uma questãozinha, só para a gente ver como é que isso cai. Aqui, ó, caiu para odontologista de Goiás 2024. O Código de Processo Ético inclui no capítulo 6 a possibilidade de realização de prova pericial. Acabamos de ver. Quanto à perícia administrativa, acabamos de ver também que isso é uma perícia administrativa. No âmbito dos conselhos regionais de odontologia, assina a alternativa correta. A perícia não poderá ser executada quando a sua realização for impraticável. E já chamo nossa resposta. Então, resposta letra A. Onde que está isso? Aqui, ó. Que é artigo 17, parágrafo único, inciso 3º. A sua realização for impraticável, não tem como fazer perícia, tá bom? Letra B, tá tudo errado, né? Vamos ver. O perito será prioritariamente designado pelo magistrado da comarca? Não. Não confunda, isso aqui não é civil, isso é processo ético,
A perícia administrativa não prevê indicação de assistente técnico? Claro que prevê, né? Acabamos de ver. Nem a prestação de quesitos. Ora, as partes têm direito à sua defesa, né? À sua contestação. Letra D. A perícia não poderá ser realizada fora da cidade sede do conselho? Vimos que sim, que poderá ser realizada fora, sim, principalmente quando nas delegacias do interior. E o pagamento da perícia administrativa isenta o período da necessidade de apresentação de recibo? Não. Acabamos de ver, ó, que no artigo 20 fala que o pagamento da perícia ao perito deve ser efetuado mediante recibo. Tá? Aqui, ó. Acabamos de ver. Então, realmente, a resposta é letra A. Pessoal, como eu falei, essa aula é bem curtinha. Deem uma lida no Código de Processo Ético, ele é bem tranquilo, mas o mais importante, como eu disse, é essa parte de perícia, o capítulo 6º. Como eu disse também nas últimas aulas, lá no nosso curso, na parte teórica, né, nas apostilas, tem várias questões para a gente treinar. Então, façam as questões antes de ver a resposta. Aqui não tem problema errar, não pode errar, é na hora da prova. Então, vamos terminar por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.